Peguei mais um recorte de um vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia, com o historiador Jonathan, onde ele é entrevistado pelo ateu Daniel Gontijo, sobre o fato de que não existem fontes históricas, arqueológicas ou documentais sobre os feitos e milagres do suposto Jesus, onde só existe dentro da Bíblia. Fora dela não existe nada que possa confirmar tudo isso de fato. Então, vamos ao recorte maravilhoso do vídeo. Comentando, vambora, vamos lá, play! Sigamos aqui então. Por que não há fontes citando Jesus fora da Bíblia? Você já mencionou algumas, na verdade, né? Eu tinha deixado essa pergunta, mas você já deu a resposta, não foi previamente? Sim, sim. Na verdade, essa é uma pergunta, embora ela seja bastante comum, proveniente de miticistas, que eu vejo com bastante frequência nos comentários lá do meu canal. Por que que Jesus, tendo ali ressuscitado Lázaro, Jesus tendo alimentado uma multidão de pessoas ali, de milhares de pessoas, se ele fez esses milagres todos, não deveria então os relatos sobre ele estarem em várias outras fontes? Não deveria estar... Nós temos muito mais registros históricos sobre isso? E existem vários outros escritores antigos que simplesmente não mencionam absolutamente nada sobre isso, né? Mas o que nós temos que observar nesse sentido é porque boa parte daquilo que nós encontramos nos evangelhos, de Jesus ressuscitando Lázaro, que é encontrado somente no evangelho de João, nós não temos nem múltipla atestação a respeito disso. É Jesus multiplicando ali alimentos para multidão de pessoas, Jesus ou andando sobre as águas, essas coisas assim. Muitos desses relatos, eles na verdade são exagerados, eles não ocorreram historicamente. E é por isso que não se tem muita documentação falando sobre Jesus. Porque na verdade, quando nós paramos para pensar a respeito do Jesus histórico, fazer essa pesquisa, entender que ele era um camponês galileu, que pregava a respeito da vinda iminente do reino de Deus e que angariou para si alguns discípulos ali, qual nós não sabemos exatamente quantos foi de certa forma sim, então nós temos os 12, mas angariou ainda mais pessoas ali. Mas era um movimento muito pequeno para aquela época para ser percebido por muita gente. O caso é que dá a impressão de ele ser um movimento grande, porque os evangelhos engrandecem em muito a figura de Jesus. E até mesmo, por exemplo, na própria morte de Jesus, se diz ali que cerca de muitas e muitas pessoas saíram de seus túmulos e começaram a andar. Mas claramente isso daí é uma construção teológica posterior, porque se isso realmente tivesse acontecido, de mortos saírem do túmulo e começar a andar por Jerusalém, nós obviamente teríamos documentação afirmando sobre isso, do judaísmo e de vários outros lugares. Então, nós não podemos assim ter a ingenuidade de compreender que o que nós estamos lendo ali nos evangelhos realmente aconteceu da forma como está descrito ali. O Jesus histórico, ele muito provavelmente foi uma pessoa muito mais simples, com analfabeta, angariando uma pessoa, um grupo de pessoas que era muito menor do que os evangelhos afirmam e que não chamou assim tanta atenção das pessoas e por isso que não é anotado por vários outros historiadores e vários outros documentos da época. Mas, embora ele não tenha sido feita essa referência por outros, nós temos ali uma grande quantidade de documentações, conforme eu mencionei anteriormente, ali de Paulo, os Evangelhos, Novo Testamento, essas coisas assim. Então existe bastante documento, embora o movimento inicial dele tenha sido muito provavelmente bem pequeno. Essa parte, né, de tomar, né, os escritos da religião como documentação, como fonte histórica, isso é aceitável, né, pela academia. Isso não vale somente para Jesus, isso vale para o próprio Siddhartha Gautama. Quais são as fontes que nós temos do Buda histórico? Os próprios escritos dentro do budismo, né? Quais são as fontes que temos para tentar falar de um Zoroastro histórico? São as fontes dentro do próprio zoroastrismo, ou seja, os seus escritos da religião, né, ditos sagrados. Então, nesse sentido, a gente até compreende, é difícil você adentrar a essas camadas e ter essa percepção e separação, ainda que com metodologia científica definida, do que é histórico e do que não é histórico. Entenderam? Então há uma certa dificuldade, uma certa resistência por parte daqueles que veem isso como uma certa barreira para a validação do personagem histórico quanto em si. Como, por exemplo, a questão do analfabetismo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em conceber que um personagem ali que era chamado de rabi, de mestre na própria literatura que faz menção a ele,
que dialogava, de acordo com a própria literatura dele, com Romanos, né? Era um analfabeto. Sabe, né? De rabino, um pregador apocalíptico, analfabeto, monoglota, meio complicado, mas é o que é o consenso, não é isso? É o consenso. Legal, porque é outro tipo de pergunta bastante interessante. As pessoas, quando falam sobre Jesus, têm essa ideia de que ele foi um popstar, alguém, assim, uma celebridade em seu tempo, e sendo uma celebridade, cadê os registros sobre ele? Deveria haver muito mais coisas. Eu já ouvi de um historiador, E não foi, né? Essa é uma coisa que os cristãos, os crentes, eles. Isso já está no imaginário popular, católico, evangélico, de que Jesus era famosão, pop, bom. E não era. Não era mesmo. Justamente isso. Pela proporcionalidade que os textos dos evangelhos apresentam, né, a propaganda de Jesus, e se de fato a propaganda estivesse somente retratando a realidade, nós teríamos muitas outras fontes falando minimamente dos feitos de Jesus. Mas, como não temos, os evangelhos colocam Jesus aqui em cima, né? Multidões e multidões, e a realidade que a gente tem de registro disso é outra totalmente diferente. Mas é exatamente isso. Não existe sequer um registro histórico concreto que seja fora da Bíblia. Tudo que temos só é dentro da Bíblia. Fora dela não existe nada. Aí eu pergunto, como é que eventos grandiosíssimos, como existe na Bíblia, de ressuscitar mortos, de andar sobre as águas, de abrir o mar, de transformar água em vinho, dentre outros, e não existe nada fora da Bíblia registrado? Raciocine comigo. Por quê? Como é que mortos ressuscitam, saem andando pelas ruas, ou seja, pela cidade, e ninguém vê? Só quem vê só são apenas pessoas que faz parte do grupo religioso. Gente, um evento grandiosíssimo, sobrenatural, como ressuscitar mortos, era para ser registrado até pelos povos da Ásia, da Europa e da África. Principalmente pelos povos do Crescente Fértil, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, da Ásia Menor, mas nenhum povos dali do Oriente Médio e do Crescente Fértil não registraram nada. Nem os próprios judeus e cristãos registraram nada. Se realmente um evento tão grandiosíssimo desse, de ressuscitar mortos, tivesse acontecido de fato, os judeus teriam se convertido ao cristianismo. Onde até hoje os judeus tinham Jesus como o Messias. Mas não, pelo contrário, os judeus não contam nada sobre esses eventos e até hoje esperam por outro Messias. Se realmente esses eventos extraordinários tivessem acontecido de fato, todos os povos ali da redondeza teriam se convertido ao cristianismo e teriam registrado esses eventos, principalmente na Roma antiga. Todos os romanos teriam se convertido ao cristianismo e teriam registrado esses eventos. Mas não, os que foram convertidos ao cristianismo só foram através da espada e de guerras. Depois que Constantino exterminou povos de outras regiões, matar seu próprio filho e a esposa, converteu outras pessoas ao cristianismo através da força de
posição de cargo e de poder. Então, o cristão, por falta de conhecimento histórico e arqueológico, pensam que a Bíblia é um documento histórico arqueologicamente. A Bíblia é apenas um livro religioso, dogmático, cultural, mitológico e simbólico. Então, é completamente complexo e problemático dizer que a Bíblia é um documento histórico arqueológico concreto, porque nada que existe nela pode ser comprovado cientificamente através de fontes históricas concretas e de artefatos arqueológicos. Exato. O Jesus histórico é um Jesus totalmente diferente do Jesus da fé bíblico mitológico. O Jesus histórico só é apenas um revolucionário, um homem normal, onde não tinha poder sobrenatural e nem realizava milagres. Na verdade, o que aconteceu foi que criaram em cima do Jesus histórico uma divindade, ou seja, um ser divino, atribuindo-lhe poderes sobrenaturais, de como ressuscitar mortos, dentre outros. Foi o que aconteceu com todas as figuras divinas. Em cima de figuras históricas, criaram suas divindades, criaram os seus deuses conforme as suas necessidades. Em todas as épocas da história da humanidade, sempre existiu pessoas que se declaravam como Salvador e Filho enviado de Deus. Foi o que aconteceu com a história de Antônio Conselheiro, onde também auto se declarou um Messias enviado de Deus que veio para salvar aqueles que o seguissem e que o fim estava próximo. Então, com o Jesus histórico não foi diferente. Provavelmente um homem com algum distúrbio psicológico se achava um enviado de Deus, onde ganhou seguidores e até criaram uma divindade na figura dele. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.